E vem entender por que a obra Hunter x Hunter é tão boa. E uma coisa é inegável, Hunter x Hunter é um mangá que faz extremo sucesso desde o seu lançamento em 1998. E sim, se você ouviu bem, eu vou falar de formas diferentes o nome do mangá Hunter x Hunter. Porque assim como muita gente, volta e meia eu chamo o mangá de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Hunter vs Hunter. Então, às vezes eu falo outros nomes. Mas Hunter vs Hunter, ele é um mangá que fez muito sucesso desde a época que ele lançou. O anime, quando lançou, também fez muito sucesso, as duas versões. E a pergunta é, o que essa obra tem de tão especial que faz com que ela, apesar de tantos anos em publicação e apesar de tantas pausas, continue fazendo tanto sucesso, tenha tanto público e tenha tantos admiradores da obra, tanta gente que ama esses personagens e esse universo, e eu me incluo nisso. Eu também amo a obra e amo os personagens. Bom, para entender um pouco mais tudo isso, eu queria voltar um pouco e falar um pouco sobre o autor da obra, o Yoshihiro Togashi, autor esse de Hunter vs Hunter, mas que escreveu 3 mangás na sua vida que fazem bastante sucesso. O primeiro, lançado, chamado Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho foi uma grande febre e foi muito importante na época do seu lançamento, porque naquele momento a Shonen Jump estava em transição, procurando novos títulos para poder voltar a colocar a marca nas prateleiras como estava antes do Yu Yu Hakusho. E Yu Yu Hakusho trouxe esse dinheiro de volta. Yu Yu Hakusho mostrou que a Shonen Jump estava viva, trouxe mais dinheiro para a editora e se tornou um marco na editora. Até muitos dizem salvando de uma certa falência que poderia entrar por muitos anos sem ter um título grande. Então Yu Yu Hakusho teve uma grande importância no universo do Shonen, teve uma grande importância também para Shonen Jump de modo geral e foi um mangá que fez extremo sucesso até hoje em dia. É um mangá muito comentado, é uma obra muito comentada por motivos diferentes. Tanto por causa do mangá, o anime também, que tem um outro estilo, faz também muito sucesso. E aí depois disso ele fez um mangá bem mais curto, com uma pegada bem diferente de Yu Yu Hakusho, chamado Level E, que não é tão conhecido do público, mas também é um mangá muito bom. Para quem não conhece, eu recomendo muito que você leia. Inclusive, todos os mangás que eu mencionei aqui foram publicados aqui no Brasil pela JBC, então se você quiser ter interesse de comprar, pode ir atrás que tem tudo para comprar. Yu Yu Hakusho, Level E e também o Hunter vs Hunter. Inclusive, Hunter vs Hunter e Yu Yu Hakusho, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, estão sendo relançados aqui no Brasil, reimpressos. Então facilmente você consegue encontrar essas obras nas bancas ou lojas especializadas. Eu até recomendo que compre porque são 2 obras excelentes. Até Level E vale a pena. Depois desses 2, ele começou em 1998 a escrever a sua obra máxima, que seria Hunter vs Hunter. E no começo a obra já fez muito sucesso. Logo de cara, muita gente criou curiosidade exatamente por ser o autor que tinha feito Yu Yu Hakusho. O que ele vai trazer de novo? E ele já surpreendeu. Com 1 ano e pouco de publicação, o mangá já tinha feito tanto sucesso, já tinha vendido tanto, que eles já anunciaram um anime em 1999. Anime esse que eu gosto bastante. Eu gosto muito da estética que colocaram, até os fillers que colocaram entre os arcos. Funciona muito bem e funciona bem pra história. Então, de modo geral, eu gosto muito do anime de 99. E ele dava bastante audiência. A trilha sonora era muito boa, o clima era muito bom, tudo funcionava muito bem. Mas ele terminou rapidamente. E ele terminou exatamente porque o Yoshihiro Togashi tem um grande problema de não continuar sua obra. Existe um motivo para Hunter vs Hunter não ter terminado, não parecer estar nem perto de terminar, e mesmo assim, está sendo publicado desde 1998 a 2023 e continua sendo a publicação, mas assim, tem um motivo para ele não ter tantos volumes como em tantos anos já deveria ter. É porque da grande quantidade de pausas que o autor tem, por motivos diferentes. No começo da sua obra, quando tinha os primeiros hiatos, ele mesmo já tinha falado em cartas de leitor que a volta e meia lançava um novo jogo de um Dragon Quest, que ele é muito fanático. Então ele parava tudo para jogar, como também ele tinha a volta e meia alguns outros pensamentos, outras ideias que tiravam ele do foco. Tanto que ele mesmo mencionava nas cartas que apareceu no final
final dos volumes, que a sua ex-mulher, que é a Naoko Takeuchi, que inclusive é a autora de Sailor Moon, ela motivava muito ele a voltar a escrever. Então, depois que eles terminaram o relacionamento deles, também foi outro motivo que ele ficava bem mais animado em fazer outras coisas. E como eu falei, sempre que lançava um novo jogo, ele gostava de jogar. Mas ao longo desse tempo, ele criou outros problemas até de saúde. Ele tem grandes problemas nas suas costas e grandes problemas nas suas mãos que ele foi ganhando ao longo dos anos. E muito mangaka tem esses problemas de saúde, pela grande quantidade de tempo que eles passam escrevendo, com a pouca quantidade de tempo que eles têm dormindo, e tudo isso acaba entrando em problemas de saúde. Aqui ele tem muitos problemas e hoje ele escreve muito menos por causa desses problemas de saúde do que realmente porque ele está jogando um jogo novo. Então a partir daí, por isso que o mangá de Hunter x Hunter tem grandes pausas. É por causa que ele tem agora alguns problemas que não deixam ele continuar. E por isso que o anime de 1999 não teve uma continuação, porque ao longo do tempo o anime foi seguindo, foi tendo muitas pausas por causa desses hiatos do mangá, até que eles acharam melhor encerrar o anime a partir dali. Pra você ter uma noção, o primeiro anime terminou no Grid Island, que é todo aquele momento que eles estão dentro daquele jogo de cartas, que é super interessante. As aranhas estão lá, o Hisoka está lá. É um dos arcos que muita gente não gosta. Eu acho que, sim, é um dos mais fracos de Hunter x Hunter, mas eu não acho ele tão ruim. Inclusive no mangá eu acho incrível como o Togashi, ele brinca a cada capítulo de colocar uma tabela de cartas para poder colocar carta a carta. Isso eu acho interessantíssimo, mas o anime parou nessa parte. E depois o anime de 2011, que veio anos depois, mesmo assim ele também não conseguiu ir tão mais longe que o Grid Island. Ele recomeçou tudo com uma nova animação, com uma nova estética, com uma nova trilha sonora. Começou a obra do zero, mas eles passaram o que o anime de 99 tinha feito, mas eles pararam poucos arcos depois. Afinal, o anime de 2011 terminou no arco da eleição. Pra você ter uma noção, depois do arco da eleição, já tiveram mais 2 arcos. Um que já acabou, e um pequeno que meio que já acabou, e um que está em desenvolvimento, que é chamado de concurso de sucessão, onde agora eles estão indo para uma ilha. Um arco até interessante, mas está bem no começo. Então isso mostra como até os animes sofreram com isso. Mas pensando nisso, com tantas pausas, o que faz o anime, a obra como um todo, tanto o anime como o mangá, fazer tanto sucesso, atrair tantos fãs, mesmo não sendo uma obra que não tem final, mesmo sendo uma obra que o anime não tem final, o mangá não tem final, porque muitos colocam na lista como uns grandes mangás, como um mangá que você tem a obrigatoriedade de ler. E aí é que entra o ponto desse vídeo. Pra mim, eu acho que tem alguns pontos que fazem Hunter vs Hunter ser tão bom. O primeiro seria os personagens, porque os personagens de Hunter x Hunter, eles são muito diferentes em si, e eles quebram aquele status que você já espera que eles estejam pré-determinados em mangás de shonen como um todo, como por exemplo Naruto, Dragon Ball, Bleach, esses mangás que fazem sucesso, que tiveram essa marca de serem mangás shonens. One Piece é um outro gigantesco dessa área. Eles seguem um certo padrão de como os personagens são feitos. Óbvio, eles não são iguais, mas eles seguem características muito parecidas. E em Hunter x Hunter você não segue isso. A motivação dos personagens, a motivação de todos eles é bem diferente. Por exemplo, o Killua, ele é um assassino, e ele mata porque ele gosta de matar. Ele não é, e mesmo assim ele não é um personagem mau. O Gon, ele não tem uma super motivação de querer salvar o mundo, como muitos outros têm. Sem contar que tem alguns arcos que o Gon é bem egoísta nas suas decisões. O Kurapika é outro que está completamente focado na sua vingança, que o deixa cego em alguns momentos, com um pensamento completamente diferente. E isso sem contar o Leório, que é um personagem que, apesar de ser um grande amigo, apesar de alguém que se importa com os amigos dele, também é alguém que em algum ponto da obra, principalmente na hora que ele é apresentado, ele se preocupa muito mais com o dinheiro, com o status, do que realmente ser um Hunter para ajudar os outros. Depois ele fala da medicina, ele vai estudar, mas esse é o pensamento inicial. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que chama a atenção da obra. Apesar de no começo seguirem batidas padrões de um mangá shonen, como ir para um arco onde vai ter que ter um grande torneio, seguir algumas batidas, depois tem a Torre Celestial, que também é um arco onde tem mais um torneio, tem um pouco de treinamento. Apesar de seguir essas batidas, ele seguiu o Togashi de uma maneira diferente, brincando com esses gêneros, brincando com os clichês através dos personagens, que são engraçados, carismáticos e que você consegue curtir todos de maneiras diferentes. Tanto que depois do primeiro arco, onde você conhece o quarteto principal,
principal, pode-se garantir que tem 2 arcos praticamente, onde o Leório e o Curapaika praticamente não aparecem. E mesmo assim, os novos personagens que vão sendo apresentados, os novos personagens que vão sendo introduzidos nessa obra, são personagens que são tão carismáticos e tão envolventes como os que saíram da obra naquele momento. Dessa forma, você consegue querer saber mais, você quer conhecer mais. E aí entra no segundo ponto muito positivo da obra, que seria Yoshihiro Togashi. A forma como ele escreve os personagens, a forma como ele consegue desenhar o universo, a forma como ele consegue deixar tudo vivo, bem feito, expandido ao longo dos arcos, faz com que essa obra vire viva de um modo geral, fazendo com que você se apaixone pelos personagens que você conhece pouco e principalmente se apaixone pelo universo. Hunter vs Hunter tem todo um ambiente que ele é vivo como um todo, um universo vivo. E aí entra também muito no que o Togashi fez com Hunter vs Hunter. Para mim, aqui ele fez como uma zona segura, onde ele pode escrever o que ele quiser, da forma que ele quiser, como ele quiser. Então a partir daí ele brinca com o universo como ele quer. Nos primeiros arcos, você consegue perceber que visivelmente ele estava querendo fazer uma sátira com os shonen de modo geral. E ele faz isso muito bem. Mas quando você sai dessas sagas e vai para outros arcos, ele brinca com outros gêneros dentro de um gênero só. Então, por exemplo, no arco do Grid Island, ele brinca muito com a ideia do videogame. E você vê como ele é um viciado em videogame, como ele ama a ideia do RPG. E a partir daí ele coloca tudo isso dentro do seu mangá, da sua obra. Então você consegue ver como a carta tem poder, como a carta tem nível, sem querer inventar muito, você consegue criar um jogo só com as instruções que ele coloca no mangá de cada carta. Tem carta que ele nem aparece no mangá, mas ele coloca em algumas páginas na lista de cartas só para você conhecer como ele pensa em tudo. Quando chega mais no arco, por exemplo, das aranhas, que é o arco que ele vai ter, que tem muita coisa nesse arco, mas que envolve a parte antes do Grid Island, que segundo a parte onde vai ter o leilão, por exemplo, ele brinca com a parte de mistério, uma parte até um pouco de terror, uma parte de uma organização, uma parte de gangster. É um mangá completamente diferente do começo e o que veio depois, e é muito interessante. E até o arco da eleição, que nem é um dos melhores arcos, ele brinca com a parte política. Sem contar que tem o arco das formigas, que é um arco que ele também brinca com outros elementos. Então eu acho que esse é um fator importante do Togashi. Como ele tem nas suas mãos, ele tem consciência da onde ele quer levar sua obra, e como ele deixa aquele universo vivo e rico para quem vai consumir ele. Então, cada arco ele apresenta e expande o universo de uma forma interessantíssima. E as discussões que ele coloca são muito interessantes, saem muito do padrão. Ele tem domínio total do gênero e ele sabe brincar perfeitamente com o gênero. Isso é visível no mangá. Então, isso que é outro fator. Além dos personagens funcionarem muito bem, o autor sabe o que está fazendo. Ele é um excelente contador de história. Ele é um excelente construtor de universo e mundo. Isso deixa o universo mais rico ainda. Sem contar que as histórias são boas, cada arco são mais envolventes, cada arco são mais empolgantes. Só pra você ter uma noção, o mangá ele é tão empolgante que você não consegue parar de ler um volume atrás do outro. Agora, pra você que não conhece Hunter x Hunter no mangá, só viu o anime, vai dar uma olhada de como funciona o mangá. Ele não é essa leitura dinâmica como um mangá shonen é esperado. O Togashi escreve muita coisa. Algumas páginas, alguns arcos, quando ele quer explicar alguma coisa, até parece um livro. E mesmo assim, a leitura é tão boa, ele escreve tão bem, que você lê tudo de uma vez, sem cansar, sem querer parar. E olha que tem muita coisa. Aparecendo uma nova família, como apareceu no último arco, ele perde páginas e páginas explicando quem é quem na família, quem vai fazer o quê. Então, esse domínio total da história, dos personagens, do universo, deixa essa obra tão rica e tão viva. Você sente o coração do autor ali, fazendo com que você queira ler mais sobre isso. E através disso, eu acho que esse é o fator que faz com Hunter x Hunter seja uma obra tão boa, porque ele pega o que todo mundo gosta e ele brinca com isso de formas diferentes. Hunter x Hunter é tão legal, é tão bem feito, que eu posso falar até uma coisa que pode no final ir contra mim quando a obra acabar. Mas não importa o final da obra. A jornada é tão impactante, a jornada é tão boa, a mensagem é tão forte, o autor escreve tão bem essa obra, que no final, se o final for muito bom, é incrível. Se o final for bom só, vai funcionar muito bem. Porque no final, o final de Hunter x Hunter não importa. Se no final o Gon vai ter uma família feliz com o pai dele, se no final o Gon vai ter uma família feliz, se todo mundo vai ter um final feliz ou um final triste, isso não importa tanto. A jornada é tão boa, tão convincente,
tão impactante que o final vai ser só o final. Se entregar um final, por exemplo, mediano, sem ser impactante, o mangá vai continuar sendo excelente, porque a jornada como um todo é tão boa, tão bem feita, tão construída, que faz com que Hunter x Hunter seja um dos melhores mangás já feitos exatamente por causa disso, pela sua escrita, pela sua arte, pelo desenho. A animação é incrível, obviamente é incrível, mas o mangá, ele é tão bem desenhado, tão bem feito, que eu acho que todo mundo deveria pelo menos uma vez na vida ler Hunter x Hunter. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a sua opinião sobre Hunter x Hunter? Você acha um mangá perfeito ou você vê muitos problemas nele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.